Oi, galerinha, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema excretor, entender um pouquinho o funcionamento dele e como que a gente libera ou elimina, melhor dizendo, as excretas do nosso organismo. Vamos lá? Não somente pelo sistema excretor, mas por outros sistemas a gente consegue eliminar esses resíduos, né? Então, toda reação química que acontece no nosso organismo, ela produz o que a gente chama de produto final. E nesse produto final, nem sempre o que é liberado precisa ou pode ser mantido no nosso organismo. Então, a gente consegue eliminar de algumas formas. Pelo sistema respiratório, quando a gente elimina o excesso de gases, como por exemplo o gás carbônico. Pelo suor, quando a gente elimina excessos de sais minerais ou outros componentes que possam sair junto com a água, e pelo sistema urinário, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente tem vias de eliminação discretas que podem ser utilizadas dependendo do tipo da substância e do que está acontecendo no nosso organismo naquele momento, certo? Focando então no nosso sistema urinário, a gente precisa entender que a ideia aqui é eliminar substâncias indesejáveis, então tudo aquilo que não pode ser mantido no nosso organismo e que precisa sair de alguma maneira. A gente tem, compondo o sistema urinário, os rins, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra, que compõem o sistema como vocês estão vendo na imagem. É um sistema relativamente pequeno, mas fundamental para a sobrevivência do nosso corpo. A gente não consegue viver de forma adequada sem um bom funcionamento do sistema urinário. Uma das partes mais importantes, que inclusive é a que a gente mais vai falar, são os rins. Os rins também são chamados de purificadores, já que é dentro deles que a gente consegue filtrar todo tipo de substância ruim que está dentro do nosso organismo e reaproveitar tudo aquilo que pode ser bom, como por exemplo água ou açúcar e sais minerais que podem ser reabsorvidos, né? São neles que a gente produz a urina, né? Então a gente tem dois rins, então um de cada lado do nosso organismo. Eles têm um formato de feijão, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Então, são órgãos relativamente grandes, né? Não são, obviamente, os maiores, mas são relativamente grandes. E a gente tem, do lado da coluna vertebral, duas margens, a côncava e a convexa. Essas margens servem mais para a gente entender qual é o funcionamento do rim e em cada parte o que vai ser eliminado e reabsorvido, tá? Então, o rim é a estrutura que a gente mais vai falar dentro desse sistema. Falando então dessas margens para vocês entenderem, tá? Então, pelo que a gente chama de margem côncava, a gente tem a entrada da artéria renal, que leva ao rim o sangue que é oxigenado, então leva para o rim o sangue bom, digamos assim, e sai a veia renal, que retira, né, o sangue que não foi oxigenado do rim, levando para a veia cava. Então a gente tem uma artéria e uma veia, né, uma artéria renal e uma veia renal, que trabalham conduzindo o que é bom e retirando o que é ruim de dentro do rim. A gente tem também o uréter, que é a estrutura que vai levar aquilo que será a nossa urina até a próxima estrutura, que vai ser a bexiga. A organização do nosso sistema, então, fica dessa maneira. Os uréteres, a bexiga urinária e a uretra são chamados de vias urinárias, tá? Enquanto que o rim, ele não entra nessa classificação por ser um órgão específico. Então, a gente tem o rim e as vias urinárias compondo o nosso sistema excretor, beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre essas estruturas. Os uréteres são dois tubos, porque a gente tem um rim de cada lado, né? E que tem como função coletar o que foi produzido no rim, no caso a urina, e transportar até a bexiga urinária, onde ela vai ser armazenada. A bexiga urinária, então, é um músculo, né, uma bolsa muscular, onde os uréteres levam, então, essa urina que será armazenada. Ela consegue armazenar uma média de 200 a 300 mililitros de urina, mas se precisar, a capacidade pode ser maior. Segurar a urina é muito perigoso, por ser um produto ruim, digamos assim, né? Um produto com substâncias ruins para o nosso organismo, pode gerar infecção, dor muscular e até problemas de bexiga urinária que levam à queda dela. Como assim a queda, né? A bexiga urinária, depois de um tempo, ela vai ficando mais flácida por ser um músculo. E isso pode fazer com que ela saia do lugar e seja necessário, inclusive, realizar cirurgias para isso. Então, não pode e não se deve ficar segurando a urina. A uretra. A uretra, então, vai conduzir a urina que está armazenada na bexiga para a região externa.
No caso da uretra feminina, a gente só tem a saída da urina, então o sistema excretor é separado do sistema reprodutor. Enquanto que na uretra masculina, a gente tem a saída da urina e dos espermatozoides no período reprodutivo, então durante uma relação sexual. Então a gente tem uma diferença entre o sistema excretor masculino e feminino, beleza? Aqui a gente vai conseguir ver agora a estrutura completa e os nomes de todas elas, tá? A gente vai usar esses nomes, então é bacana que vocês prestem atenção. A gente tem a localização, então, dos rins, das uretras, da uretra, perdão, dos uréteres, da bexiga urinária e de todas as outras veias e artérias que se ligam ou estão próximos dessa estrutura, além da posição, né, do fígado e do intestino grosso e da pelvis, que são estruturas próximas, anexas, que podem, de alguma maneira, trabalhar em conjunto. Mas vamos entender um pouquinho então como que a urina se forma, tá? Ela se forma dentro do néfron. O néfron, ou os néfrons, são estruturas que ficam dentro dos rins e que são microscópicas. A gente pode chegar a ter 1 milhão deles dentro de cada rim. Então, são estruturas quase que invisíveis, né? Por ter uma quantidade muito grande. Eles são divididos em duas partes, a cápsula glomerular e os túbulos renais. É dentro do néfron que a gente vai fazer a filtragem de tudo aquilo que pode ser reabsorvido ou eliminado do nosso organismo. Os túbulos renais, por sua vez, eles são subdivididos em três estruturas: túbulo contorcido proximal, alça néfrica e túbulo contorcido distal. Essas subdivisões permitem que a gente compreenda em qual região que acontece um tipo de absorção específica, tá? A cápsula glomerular, ela continua dentro ou próximo do túbulo contorcido proximal, e ela tem o formato de um U, que é chamado de alça néfrica. Essa alça é fundamental para a reabsorção de uma série de nutrientes, tá? Aqui tem o desenho de um néfron, que é esse amarelo, tá? Que está do nosso lado direito, para vocês verem essas subdivisões. Então, a gente tem a cápsula glomerular, que é redondinha, a gente tem as arteríolas, a gente tem o túbulo contorcido distal, que eu comentei, a alça néfrica, que é nosso U grandão aqui, amarelo, e o túbulo contorcido proximal. Essas subdivisões, elas na verdade servem porque cada uma dessas partes armazena um tipo de substância diferente. Então, em uma região a gente absorve mais água, em outra região a gente absorve mais açúcar e assim por diante. O túbulo contorcido proximal é o final do néfron e vai conduzir então aquilo que não pode ser reaproveitado para a produção da urina. O processo de formação da urina, então, vai se dar da seguinte maneira: em duas etapas básicas. A filtração glomerular, que vai acontecer naquele glomérulo, que é a parte redondinha, que consiste, então, na expulsão, vamos dizer assim, do plasma do sangue, que é a parte transparente do sangue, para a cápsula glomerular. Esse líquido é chamado de filtrado, e é ele que vai ser filtrado, literalmente, para ser retirado as partes boas e ruins. Nesse filtrado, a gente encontra as partes boas ainda, que é água, glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais, que podem ser retornados para o nosso organismo, e a gente também encontra as substâncias tóxicas que vão produzir a nossa urina, que são, por exemplo, a ureia e o ácido úrico. Então, esse filtrado, que é esse plasma que passa pelo glomérulo do nosso rim, ele ainda contém tanto coisas boas quanto coisas ruins. A próxima etapa é chamada de reabsorção renal. Ela vai acontecer nos túbulos que eu citei para vocês, onde eu reaproveito as substâncias boas e elimino aquilo que não serve. As substâncias úteis, elas são retiradas desse filtrado que eu citei para vocês por células de cada um desses túbulos por onde o filtrado vai passando, e o que não será mais aproveitado vai então seguir para a bexiga para produzir a nossa urina, tá? As substâncias tóxicas, nesse caso, que é o que eu comentei do ácido úrico, por exemplo, elas vão então ser eliminadas, o excesso de água é retirado, então a água também é reaproveitada, e a gente tem no final do processo, então, a formação da urina, principalmente. Resumindo, a gente tem a urina formada nos rins, a urina que sai dos rins e passa para os uréteres, a urina que é armazenada temporariamente na bexiga
e depois eliminada através da uretra para o meio externo. Esse é o caminho que a nossa urina faz. O que a gente mais precisa compreender até aqui é que a produção da urina passa por uma estrutura fundamental, que são os néfrons, que estão localizados dentro do rim, que possuem subdivisões, que são os túbulos e o glomérulo, por exemplo, e que tem duas etapas, o filtrado e a reabsorção, que servem para a produção da urina propriamente dita, para que aí então ela siga o caminho que está sendo mostrado aqui na imagem, beleza? Bem, a gente vai até aqui momentaneamente, ainda teremos mais conteúdo sobre a parte de excreção, a gente ainda tem as doenças, a gente ainda tem uma série de coisas para discutir, então até aqui façam as anotações, sigam as orientações enviadas para vocês, que a gente se vê na próxima aula. Beijo!